Está na hora de falar do Galo aqui na Itatiaia com o repórter Cláudio Rezende para atualizar a massa. Ô Cláudio, último dia de folga para os jogadores do Galo. A turma toda vai voltar a trabalhar, isso não vai ter mais descanso não. Um abraço para você, meu amigo. Um abraço, boa tarde, Emerson Pansieri, Júnior Brasil, massa do Galo, feliz ano novo a todos. Aos atleticanos se ligando aqui também no Rádio Esportes da Itatiaia deste sabadão. Hoje é o último dia de folga. Muitos jogadores deixaram Belo Horizonte, foram curtir o Réveillon, a virada em outros locais, né, em outras cidades, mas a partir de amanhã à tarde, o técnico Sampaoli já quer todo mundo de volta na cidade do Galo para uma semana de treinamentos. É semana cheia para preparar o time. O Galo não joga na primeira rodada do Campeonato Brasileiro em 2020, vai acompanhar a rodada no meio de semana que vem. Quarta e quinta-feira teremos jogos importantes, aí o Galo fica só secando os adversários. E aí na segunda-feira fecha a rodada seguinte, contra o Bragantino em Bragança Paulista. E aí o Atlético, quem sabe, mais reforçado nesse jogo. Há uma expectativa boa aí no meio-campo, né? O Galo sofreu bastante para escalar o time. O Sampaoli, o jogo contra o Coritiba na última partida de 2020. Agora a expectativa é que o Alan vai voltar, já é certeza, estava suspenso. O Jair está em fase final de recuperação. Por enquanto, não foi liberado do departamento médico. E o Alan Franco é outro que tem chances já de, melhor fisicamente, aparecer nesse time. 12:15. Falar no Alan Franco, vamos trazer o fisiologista do Atlético, Roberto Chiari. Ele vai falar aí sobre o Alan Franco, porque o Sampaoli comentou, foi o jogador que mais sofreu com os efeitos da Covid-19. E o Roberto Chiari fala sobre isso, né? Ele que é fisiologista, acompanha o dia a dia dos jogadores. O Atlético teve muitos atletas com a Covid. Como que esta doença acaba influenciando no desempenho dos jogadores de futebol, Chiari? Bom, de uma maneira geral, cada atleta ele vai responder de uma maneira diferente, é o que a gente tem percebido. E a intensidade da resposta também ela é diferente. Né? O que nós podemos observar é que, enquanto para alguns atletas eles tiveram apenas sintomas muito leves, sintomas semelhantes a de um resfriado, né? E que quando voltaram à rotina de treinamento depois do período de isolamento, eles sentiram muito pouco esse período em que estiveram parados. Alguns outros atletas eles sentiram um pouco mais. Alguns atletas se queixaram ali no retorno, ali ainda de uma dificuldade de respirar um pouquinho ali, né? Aquela falta de fôlego, né? Dizendo ali num jeito mais simples ali do futebol, né? Mas que é normal, que a gente espera isso de alguns atletas também. E a gente sabe que cada um vai ter um tempo também de retorno àquela forma antes de ter, né, contraído a doença. Ele vai ter um tempo de retorno individual também. A parte mais afetada é realmente a pulmonar, a respiratória? Não necessariamente, é a mais comum, né? O que a gente percebe, né? Que o atleta ele queixa um pouquinho ali, principalmente nos lances de maior intensidade. Ele queixa ali um pouco ainda da falta de fôlego, uma dificuldade ainda de retomar a respiração quando ele encerra um lance de alta intensidade. Isso pode estar associado não só à doença, mas também ao período em que ele esteve parado, né? Porque muitas vezes um atleta, quando, por exemplo, ele tem uma lesão rotineira durante a temporada, às vezes ele está fora da rotina de treinamento de campo, mas ele consegue ter uma rotina de treinamento dentro da academia. Então, de uma certa forma, ele consegue dar estímulos de manutenção na condição física dele. No caso do atleta que teve Covid, ele fica num período de isolamento em casa. Então ele não tem opção do que fazer. Ele precisa estar num período de isolamento e de repouso. Então é diferente de quando um atleta ele simplesmente ele está fora das atividades de campo, mas ele pode estar
desenvolvendo algumas atividades dentro da academia do clube, né? Então, por isso que normalmente o atleta ele descondiciona mais um pouquinho, mesmo sendo um período que não é tão longo. O próprio Sampaoli falou, Chiari, no último jogo, né, que o Alan Franco é um jogador que talvez tenha sentido um pouco mais, né, os efeitos da Covid. Como é que tem sido feito o trabalho para recuperar esse jogador, para que ele volte a estar 100% fisicamente, tecnicamente também? Da mesma forma, né, que os atletas respondem à Covid de maneira individual, né, de maneira diferente entre eles, ainda existem outras questões envolvidas, como no caso específico do Alan Franco, ele estava servindo a seleção. Então já havia alguns dias que ele não estava na rotina de treinamento aqui do clube, né, e ele fez o período dele de isolamento na cidade natal dele, né, lá no Equador. O período em que ele esteve afastado de treinamento, né, ele foi maior do que a da grande maioria dos outros atletas que também estiveram isolados. Então, como foi um período de isolamento maior, é claro que isso também implica num destreinamento maior. Então, por isso que é um retorno que a gente precisa respeitar, ele precisa ser um retorno mais gradativo. A gente tem que ir acompanhando como o atleta está respondendo, nós temos os parâmetros dele de quando esse atleta estava treinando ainda antes da doença, e a gente percebe que existe um comprometimento ainda da condição física dele, que já está muito próximo de antes dele ter contraído a doença. Então ele está muito próximo do ideal já. Meio-dia 19, tá aí participação importante do fisiologista do Atlético, Roberto Chiari, em entrevista à TV Galo, explicando aí a situação principalmente do Alan Franco, né? O Sampaoli destacou que ele não vinha sendo titular nos últimos jogos, desde quando retornou recuperado da Covid, porque teve impactos para ele, teve efeitos importantes, né? Alguns efeitos que ele não conseguiu se recuperar fisicamente. Tanto que depois que o Alan Franco voltou ao Atlético, Júnior Brasil, Emerson Pansieri, ele foi reserva em todos os jogos. Entrou por 19 minutos contra o Internacional, contra o Atlético Paranaense, vitória do Galo em Curitiba, ele nem entrou. Contra o São Paulo no Morumbi, ele participou do segundo tempo, ele entrou no intervalo. E contra o Coritiba, segundo tempo, jogou 27 minutos. Ou seja, depois que voltou da seleção do Equador, com esse tempo todo aí que explicou o Chiari, sem treinamentos, com a Covid, e ele não conseguiu jogar um jogo inteiro ainda, o Alan Franco. Mas o Atlético prepara esse jogador, Júnior, que era titular até então com o Sampaoli, para esta reta final do Campeonato Brasileiro. Boa tarde. Um abraço, Cláudio, e tem que preparar mesmo, porque ele tem muita qualidade, é jogador para ser titular, não tem a menor dúvida com relação a isso. E Cláudio, fez muita falta, viu? Fez muita falta, um jogador que poderia ter dado ali uma pegada no meio, que estava precisando o Atlético, ele acabou fazendo falta, Pansieri. O Brasil teve um jogo emblemático do Alan Franco, que foi contra o São Paulo no primeiro turno, você lembra? Ele jogou muita bola, fez gols. 2 gols. Oi? Fez 2 gols naquele jogo. Fez 2 gols, foi um jogo. São Paulo, fala aí, a família Sobral tá nos acompanhando na Itatiaia pela internet, até treme, porque a turma lá toda é tricolor paulista, mas acompanha a Itatiaia, um abraço pra vocês. Mas é um jogador de muita qualidade. Muita, sem dúvida. Porque ele marca e sabe jogar. E sabe jogar, tem uma boa saída de bola, ou seja, por isso que ele acabou fazendo tanta falta, que volte logo com uma boa condição física, porque vai ajudar muito o time. São 3 gols do Alan Franco, eu citei esses 2 contra o São Paulo. Ele fez um gol também contra o Santos, né? Naquele jogo que o Galo perdeu pro Santos na Vila Belmiro, o gol do Galo foi do Alan Franco, que tá tentando se recuperar aí. O Sampaoli conta muito com ele e quem sabe, né? Contra o Bragantino, mais uma semana, já possa reaparecer no time do Atlético. Se não reaparecer entre os titulares, já vai estar mais inteiro aí o Alan Franco, jogador importante do Galo, e vai trabalhar bastante aí nessa semana com o técnico Jorge Sampaoli. Daqui a pouco a gente volta para falar do Atlético, que tem decisão amanhã no Sub-20, a Itatiaia acompanhando tudo do Galinho, que pode chegar à decisão do Campeonato Brasileiro. Tá certo, Emerson Pansieri? Tá certo, Claudio.